Então, assim, sobre a bioquímica ovariana, quais os conceitos fisiológicos? Boa. Então, assim, na verdade, quando a gente fala sobre as alterações fisiológicas, né, que acontecem no climatério, primeiro a gente tem que entender, né, como que acontece a esteroidogênese naturalmente, né? Então, se eu tenho lá uma paciente que está no menacme, né, como é que acontece o processo de esteroidogênese ovariana? Se a gente for pegar, então, o ovário, né, na verdade, ele tem os folículos, que são as unidades funcionais do ovário e que contém os gametas, né, os oócitos, né, que é o estágio, né, ali da meiose que a gente chama, né, que é onde está o gameta, e em volta desses oócitos tem uma camada de células que a gente chama de granulosa, né. E em volta da granulosa tem mais uma camada ainda que a gente chama de teca. Então, basicamente, o folículo ovariano é o oócito, mais a granulosa e mais a teca. Como é que essas células trabalham, né, do ponto de vista bioquímico? É muito interessante da gente estudar isso, né, porque às vezes quando a gente vai para o livro nos traz 1 milhão de rotas bioquímicas, mas transformando tudo isso, mastigando bem tudo isso, né, e transformando para uma coisa bem simples, a gente pode pensar assim, ó, em cima, né, a gente tem a teca, embaixo a gente tem a granulosa, né, que é aquela que está mais em contato com o oócito. A teca, ela tem receptor para o LH. Então, o que acontece? O LH, que é produzido pela hipófise, vai agir no receptor na célula da teca e vai estimular a conversão do colesterol, né? Então, assim, tem colesterol que vem da dieta e que é transformado ali em androgênios. Então, todo aquele monte de rota bioquímica que a gente estuda nos livros, né? É só isso. Na verdade, é para transformar colesterol em androgênios, né? Quais androgênios? Especificamente a androstenediona e a testosterona, né? São esses androgênios que são produzidos na teca pelo estímulo do LH. Aí o que acontece, né? A teca é a camada mais de fora do folículo. Esses androgênios, esses hormônios que foram produzidos nas células da teca, eles vão passar por difusão para a granulosa, né? E ali na granulosa, que é a camada mais íntima, mais interna do folículo, tem receptores para o FSH. O que o FSH faz? Ele age no seu receptor na célula da granulosa e produz uma enzima chamada aromatase, né? O que é essa aromatase? A aromatase, ela é uma enzima que converte esses androgênios, esses 2 androgênios que foram produzidos na teca, em estrogênios, né? Especificamente, a gente vai ter a conversão da testosterona em estradiol, né? E da androstenediona em estrona. Então, é isso, né? Todo aquele monte de rota bioquímica que acontece, se a gente resumir bem, né? É isso, é teca e granulosa. Teca tem receptor para LH, granulosa para FSH. A teca converte colesterol em androgênios e a granulosa produz aromatase, que é a enzima que converte esses androgênios em estrogênios. E esse mecanismo ele é conhecido, né, por mecanismo das 2 células, 2 gonadotrofinas, né, porque são 2 células, teca e granulosa, 2 gonadotrofinas, porque é o LH e o FSH. E é interessante da gente sempre frisar que uma vez que a gente já formou o estrogênio, né, os estrogênios, a rota bioquímica é sempre unidirecional. Eles não voltam mais a ser androgênios, né? Então, é sempre de androgênio para estrogênio. Nunca, né, de estrogênio para androgênio. O precursor, na verdade, do estrogênio vai ser o androgênio. Então, lembrar sempre disso. E o precursor do androgênio vai ser sempre o colesterol, né, que é a base, né, da molécula ali para formar o esteroide gonadal. Então, esse é o conceito fisiológico, né, da bioquímica ovariana. E o que é super importante a gente pontuar, né? Que também a granulosa, ela produz aí mais um hormônio, né? Que quando a gente estuda ciclo menstrual, a gente fala muito sobre esse hormônio, que é a inibina, né? O que é a inibina? A inibina é um hormônio produzido pela célula da granulosa e que tem por função, o nome dela já diz, né? Inibina. Ela tem por função inibir o FSH, né? Então, ela vai acabar tendo um papel super importante, né? De bloqueio do FSH. Quando a gente está durante o ciclo menstrual, claro, não vou entrar em ciclo menstrual aqui, né? Só falando especificamente da esteroidogênese. A inibina, ela é extremamente importante, tem um papel super importante
na redução, né, da produção hipofisária de FSH, por isso o nome, né, inibina, porque inibe o FSH. Tem várias outras funções também, né, mas a primordial é inibir o FSH. E aí, Mari, é super importante a gente entender isso, né? Porque quando a gente fala sobre a fisiologia do climatério, se a gente não sabe, né, como é que é o mecanismo básico da bioquímica ovariana, a gente não consegue entender o que vai acontecer quando esgotarem os folículos ovarianos, né? Então, essa é a revisão da base, né, da bioquímica ovariana.